bem? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos matemáticos, dando sequência no módulo 9. Na última aula a gente iniciou a trabalhar com a equação do primeiro grau. Faltou a gente fazer a classificação da equação do primeiro grau, a discussão da equação do primeiro grau, que é algo bem simples. A gente vai classificar a equação do primeiro grau de três formas. Ela pode ser possível e determinada, ela pode ser possível e indeterminada, ou ela pode ser impossível. Vou pegar um exemplo aqui de cada uma delas para mostrar para vocês como que isso se dá. A equação do primeiro grau, que é possível e determinada, ela só tem um resultado. A gente pode determinar o resultado dela. Vou colocar um exemplo aqui. X mais 3 igual a 5. Qual o número que somado com 3 é igual a 5? Professor, o 2. Beleza, é a única resposta que ela tem. X igual a 2. 2 mais 3, 5. Só tem uma resposta. Não tem espaço para outro valor que somado com o 3 dê 5. Então ela só tem uma resposta. Então ela é possível e determinada. Porque é possível eu resolver ela e ela é determinada porque ela só tem uma resposta. Certo? Agora, vou colocar um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau que ela é possível, mas indeterminada. O que é isso? Ela é possível porque dá para resolver, mas ela se torna indeterminada porque ela tem infinitas soluções. Olha só. X mais 2 é igual a x mais 2. Isso é uma equação porque eu tenho incógnitas. A regra para ser uma equação tinha que ter incógnitas e tinha que ter o quê? A igualdade. Então isso aqui é uma equação. Agora, quais os valores que o x pode assumir que essa igualdade seja verdadeira? Eu poderia dizer que o x é 1, 1 mais 2 é igual a 1 mais 2? Então o 1 é uma das soluções. Professor, e se eu botasse o 2 no lugar do x, o meu x valendo 2, 2 mais 2 é igual a 2 mais 2? Então o 2 também é solução. E se eu botasse o 3, professor? 3 mais 2 é 5, é igual a 3 mais 2 que é 5? É igual, então eu tenho infinitas possibilidades e todas elas vão tornar ele verdadeira. Vão ser possível resolver, mas é indeterminada porque eu não sei qual é a solução. Eu tenho infinitas soluções. Poderia, por exemplo, botar um número aqui maior, 105. Meu x agora vale 105, 105 mais 2 é igual a 105 mais 2? Então o x pode valer 105, ele pode valer qualquer valor, ele pode valer aqui, pode assumir até valores negativos, menos 1, menos 1. Menos 1 mais 2 é igual a menos 1 mais 2, é igual a menos 1 mais 2. Então ele pode assumir esse valor. Professor, ele pode assumir o valor de uma fração? Pode. Não são iguais? Eu continuo provando a igualdade, também é uma solução. Então, ela é possível de resolver, mas ela é indeterminada, por quê? Porque ele tem infinitas soluções. Eu não tenho uma única solução, ele tem várias soluções.
soluções. Eu não consigo determinar qual é a solução, ok? Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, na impossível. Um exemplo de equação do primeiro grau impossível. Ó, 0x é igual a 4. 0x significa que é 0 vezes o x, que é igual a 4. Qual o valor que multiplicado por 0 é igual a 4? Tem algum número que multiplicado por 0 seja igual a 4? Não. Então ela não tem solução. Se ela não tem solução, ela é impossível. Certo? Se ela não tem solução, impossível. Olha só, vamos retomar então as principais características das 3 classificações da equação do primeiro grau. Possível e determinada. Eu só tenho uma resposta. É possível resolver a equação e ela tem somente uma resposta. Possível e indeterminada. É possível resolver a equação, mas ela tem infinitas soluções, certo? Eu não tenho como determinar qual é a solução dela, porque ela tem infinitas soluções. E a impossível. Impossível é quando ela não tem solução. Ok? Agora nós vamos começar a trabalhar as equações fracionárias. O que é uma equação fracionária? A equação fracionária é aquela equação que apresenta em um dos seus termos uma fração algébrica. Ah, professor, eu não lembro o que é fração algébrica. Fração algébrica é aquela fração que tem no seu denominador a variável. Ela tem lá no denominador aquela variável que é representada por uma letra, certo? Então, a fração algébrica, a equação fracionária, ela é composta por pelo menos uma fração algébrica, ok? Vou pegar alguns exemplos aqui para a gente ver como que se apresenta uma equação fracionária. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma equação fracionária. Qual é que era o critério para ser uma equação fracionária? Um dos membros da equação tinha que ser uma fração algébrica. Está aqui, ó, fração algébrica. É aquela fração, anotem que eu tenho o numerador e o denominador. Notem que o nosso denominador nós temos a variável. Então isso aqui torna essa fração uma fração algébrica. Logo, torna essa equação numa equação fracionária, pelo fato de ter no denominador uma variável. Pelo fato de ter um dos termos, ó, no caso esse primeiro termo, ser uma fração algébrica. Importante agora é a gente determinar o conjunto universo. Quando a gente resolve uma equação qualquer, a gente não se preocupa com as respostas, porque as respostas estão dentro do nosso conjunto dos números reais. A resposta pode ser qualquer número, ok? Mas aqui, ó, elas não podem ser qualquer número. Por que elas não podem ser qualquer número? Porque se for qualquer número, se eu adotar como qualquer número a resposta, como números reais, tem números que tornam esse denominador aqui zero, ó. Certo? Notem que se o meu x for igual a 3, vou botar aqui, ó, x igual a 3. Se o meu x for 3 aqui, ó, olha o que eu vou ter. Nem me interessa mais o resto, ó. 3 menos 3. 3 menos 3 vai dar 5 sobre 0. Eu posso ter o denominador zero. Em hipótese alguma, eu posso ter um denominador zero. Então quer dizer que o meu conjunto universo, que é o conjunto onde estão as minhas respostas, da onde eu vou tirar um daqueles números vai ser a minha resposta, esse conjunto universo,
ele pode ser qualquer número, mas para esse caso, ele não pode ser 3. Ele tem que ser qualquer número diferente de 3. E esse é o meu conjunto universo. Eu não posso adotar um valor como resposta, suposta resposta, que torne o denominador da nossa fração algébrica, ó, 0. Isso aqui eu não posso ter. E se o meu x for igual a 3, eu vou ter 0. Então o meu x tem que ser qualquer número diferente de 3. Ele pode ser qualquer número real que seja diferente do número 3. Bom, peguei um exemplo aqui e vou demonstrar para vocês como que a gente determina o conjunto universo dessa equação. A equação que a gente tem é essa aqui, ó. 1 sobre 2x mais 1 mais 2 igual a 3 quintos. O que eu preciso trabalhar para determinar o conjunto universo? Somente aquela fração algébrica que tem a variável. No caso, só essa primeira fração algébrica aqui que tem a variável. As outras termos da equação não tem a variável. Então eu vou trabalhar somente com este termo aqui, ó, que é o denominador. Esse denominador, ele não pode ser 0. Então eu vou trabalhar com ele, ó. Ele pode ser qualquer número diferente de 0. Agora eu vou solucionar a equação usando a regra do passa. A única diferença é que aqui no lugar do igual eu tenho o lugar do diferente. Ó, o mais 1 vai para lá menos. Vai para lá menos. E a gente vai ficar com 2x diferente de 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Agora eu vou pegar o 2 aqui que está multiplicando, ó, e vai passar para lá, dividindo. Então eu vou ficar com x diferente 0 menos 1 menos 1 dividido por 2 menos 1 meio. Então, esse é o meu conjunto universo. Mas como que eu escrevo isso? Como que eu expresso isso? Eu vou apagar aqui, eu já vou deixar só a resposta, e aqui no lugar do cálculo eu vou expressar como vocês vão ter que escrever isso, como que a gente expressa o conjunto universo. Bom, a gente então encontrou que o nosso x ele tinha que ser diferente de menos 1 meio. Mas como que eu expresso essa resposta do conjunto universo? É muito simples. Ó, universo, conjunto universo é quem? Abre chaves. X é um número x que pertence aos números reais, quer dizer que ele pode ser, esse número pertence aos reais, pode ser que ele pode ser qualquer número, barra, a barra significa tal que o x seja diferente de 1 meio. Universo, conjunto universo é igual a um número x que pertence ao pertence ao conjunto de números reais, tal que esse número x tem que ser diferente de menos 1 meio. Então ele pode ser qualquer número que seja diferente de menos 1 meio. Ele não pode ser 1 meio, porque 1 meio tornaria o denominador aqui, ó, 0. 1 meio tornaria esse denominador 0 e a gente não pode ter, em hipótese alguma, uma fração, seja algébrica ou numérica, com o denominador 0. Então a gente foge daquele valor que o x pode assumir, mas que torna essa
fração algébrica zero. Então, se for menos 1/2, isso aqui se torna zero. E isso eu não quero. Então, o meu x não pode ser menos 1/2. Bom, agora eu peguei um exemplo aqui para nós fazermos a solução da equação fracionária. Notem que é um exemplo cujo a variável está no denominador, nós temos quem? A igualdade é igual a alguma coisa, então é uma equação. Tem todos os critérios que tornam ela uma equação. A variável, a igualdade, certo? Conjunto universo. Eu tenho que saber que isso aqui não pode ser zero. X menos 2 não pode ser zero. Qual o valor que o x não pode assumir para que isso aqui seja zero? Conjunto universo, vou colocar aqui, ó. Vai ser os reais, eu posso colocar assim também, de uma maneira mais simplificada. Ó. Vai ser os reais menos o 2, ó, mas entre chaves. Porque se o x for 2 aqui, ó, 2 menos 2, eu vou ter 1 sobre 0. E é isso aqui que eu não posso ter, certo? É o zero no denominador que eu não posso ter. Então eu já determinei o meu conjunto universo. Aí alguém poderia perguntar, professor, escreva daquela maneira por extenso, como o senhor fez anteriormente, o conjunto universo. Escrevo universo igual, abre chaves, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Tudo isso aqui pode ser resumido daquela forma ali também, certo? Mas agora vamos para a solução da equação. Para mim solucionar uma equação fracionária, a primeira coisa é eu colocar tudo sobre o mesmo denominador. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? O MMC dos denominadores. No caso eu tenho aqui, ó, 2x menos 2, denominador do 2 aqui é 1, ó. Não vai influenciar no MMC, e ali eu tenho 3. Então, o meu MMC desses denominadores vai ser o quê? Ó, 3x menos 2. Ó. Se eu fosse fazer o MMC, ó, x menos 2 e 3, ó, eu ia começar dividindo por quem? Pelo x menos 2. X menos 2 que divide pelo x menos 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por x menos 2, eu copio. Agora eu divido pelo 3, eu vou ficar com 1. Se eu multiplicar x menos 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes x menos 2. Então eu só juntei os denominadores. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Cuidado, a gente já aprendeu a calcular o MMC dos denominadores, certo? Então aqui a gente também vai calcular o MMC, assim como eu fiz ali. Cuidado que em alguns casos chega na expressão aqui na fração algébrica, antes de fazer o MMC, é possível que ele cobre uma fatoração, certo? Então o primeiro passo é esse, ó. Agora, como que eu faço para colocar tudo sobre esse mesmo denominador? Eu vou dividir esse denominador pelos demais denominadores. Ó, 3 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Vou colocar aqui do lado para a gente ter uma ideia, ó. 3x menos 2, que é o meu denominador comum, dividido pelo denominador do 1 aqui, ó, que é x menos 2. Quanto é que dá aquela divisão, ó? Vai dar 3. Então, tudo isso aqui dividido por esse, o resultado é 3. O 3 eu vou multiplicar pelo 1.
Então, isso aqui divide, ó. Divide por aquilo ali. Para aí que eu vou melhorar. Eu vou melhorar essa estrutura de cálculo aqui. Então, a gente calculou o MMC, eu reestruturei aqui porque eu vou precisar do quadro aqui para baixo. Tá? Então, eu já vi que o MMC era 3 vezes x menos 2 e que eu tenho que dividir esse MMC pelos denominadores. Ó. Dividir pelos denominadores. Então, eu vou dividir o 3x, ou 3 vezes x menos 2, ó, 3 vezes x menos 2, eu vou dividir por x menos 2. Ó, essa primeira divisão aqui, ó, 3 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Isso aqui a gente viu que vai sobrar o 3. O resultado aqui eu vou botar aqui do lado, ó, 3. Esse 3 eu vou multiplicar pelo numerador, ó, vezes, ó. Vou botar um pontinho aqui. Eu vou multiplicar vezes. Divido pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. Certo? Então, 3 vezes 1, vou botar o resultado aqui, ó, 3. Conservo o sinal, mais. Agora eu vou fazer a segunda divisão. Ó. Eu vou dividir o 3 vezes x menos 2 dividido por 1. Quanto é que dá isso? Vai dar 3 vezes x menos 2. 3 dividido por 1 dá 3, x menos 2 dividido por 1 dá x menos 2. Então, vezes o 2. O resultado, vezes o 2. Ó. Então, eu vou ter 2 vezes 3 vezes x menos 2. Certo? Agora, 3 vezes x menos 2 dividido por 3. Ó, vai ficar x menos 2. O x menos 2 eu vou multiplicar por 2. Ó, então, igual a 2 vezes x menos 2. Agora, coloquei todos sobre o mesmo denominador. Então, todos os termos sobre o mesmo denominador. O que eu posso fazer, e eu devo fazer, é eliminar o denominador. Depois que eu coloco todos os termos sobre o denominador comum, eu elimino ele. E vou trabalhar só com aquilo que eu tenho lá em cima. Ó. Vou apagar aqui, ó. E vou pegar aquela expressão e vou botar aqui embaixo. 3 mais 2 vezes 3x menos 2 igual a 2 vezes x menos 2. Vou começar a efetuar as multiplicações agora. Ó, 2 vezes 3... certo? 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes x, vou deixar o 3 aqui que ele não está trabalhando com ninguém, não está calculando ninguém. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 2, menos 12. Agora, igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Tá aí. Agora eu vou começar a separar aquelas expressões que têm as letras para um lado e as que são só números para outro, usando a regra do passa. Notem que eu tenho aqui, ó,
3 mais 3 menos 12. Então eu vou ficar com 6x menos 9 igual a 2x menos 4. Agora eu só vou transpor de lado quem? O menos 9 vai para lá. Está subtraindo, ele vai para lá, somando. O mais 2 aqui, vem para cá, negativo. Certo? Então eu fiquei 6x menos o 2x que veio, menos o 2x, que ele veio de lá para cá, era positivo, lá estava somando, veio para cá subtraindo, igual menos 4, o 9 foi para lá somando, mais 9. Então eu tenho aqui 6x menos 2x, eu tenho 4x. 4x menos 4 mais 9, 5. O 4 está multiplicando o x, logo ele vai para lá, dividindo. E aí eu vou ficar com o meu resultado na forma de fração. X é igual a 5 quartos. Essa é a solução da minha equação. Solução igual 5 quartos. A solução da equação e o conjunto universo. Vamos repassar como que a gente resolveu essa equação fracionária. Primeiro eu fiz o MMC dos denominadores, no caso aqui o 2, o x menos 2 e o 3, e encontrei o denominador comum. Depois eu dividi o denominador comum pelos denominadores que nós tínhamos na equação fracionária. Os resultados foram multiplicados pelos numeradores. E ali a gente está com eles, com os resultados já multiplicados com os numeradores. Agora, já que está tudo sobre o mesmo denominador, sobre o denominador comum, nós eliminamos ele e resolvemos a equação fracionária, efetuando primeiro as multiplicações, que eram o que era possível de fazer, e depois de efetuadas as multiplicações, nós começamos a isolar a variável. Usei aqui a regra do passa, porque ela é mais, como eu diria para vocês, ela é mais dinâmica, mais rápida de fazer, no meu ponto de vista, é claro. Certo? E encontrei como resposta o x x igual a 5 quartos. Certo? Bom, agora mais um caso de equação. A equação literal. O que é uma equação literal? A equação literal é aquela que apresenta um ou mais elementos que representam valores, além da incógnita. Isso parece bem complicado, essa teoria, mas numa linguagem mais simples, ela é uma equação que tem duas ou mais variáveis, duas ou mais letras. E a gente nunca vai encontrar um resultado numérico para ela. Sempre uma dessas variáveis vai ficar como o resultado. Vamos ver um exemplo? Bom, aqui eu tenho um caso de equação literal. Notem que ela é uma equação porque eu tenho a incógnita x, eu tenho a igualdade, mas além da incógnita x e da igualdade, eu tenho o termo a, que ele é um outro elemento que representa um valor também. Então, essa resolução da equação literal, ela é basicamente o quê? Isolar uma das incógnitas. Tá, mas aí o exercício vai definir qual delas você vai ter que isolar. No caso desse exercício aqui, ele pedia para a gente solucionar a equação na incógnita x. Qual vai ser a solução dessa equação
quando o x estiver isolado. E o exercício vai indicar para vocês qual a incógnita que vocês vão isolar. E a outra incógnita vai ficar como resultado. Vamos fazer esse exercício aqui então. Olha como é fácil. Notem que eu tenho x aqui e x lá do outro lado. Eu tenho que isolar o x, porque isso foi o que o exercício me pediu, para mim resolver essa equação literal na incógnita x. Na incógnita x quer dizer isolar o x, certo? Então eu vou pegar esse 7x aqui, ó, e vou jogar para cá. E com o sinal oposto, ó, ele vai vir negativo, ó. E vou pegar o 2 aqui, ó, o menos 2, ó, e vou jogar para lá, somando. Ele estava subtraindo, ele vai somando. Esse aqui estava somando, veio subtraindo. Então ficou mais ou menos assim, ó. Vou colocar de azul. A x menos 7x igual a 4a mais o 2. Notem que o 7x veio negativo e que o menos 2 foi positivo. De novo, eu estou usando a regra do passa, mas vocês podem usar os princípios multiplicativos, os princípios aditivos, o conceito que vocês acharem melhor. Agora, notem aqui que eu tenho a vezes x e 7 vezes x. Então, eu vou colocar o x em evidência, fatorar, ó. (4a mais 2). Coloquei o x em evidência. Agora, esse a menos 7 está multiplicando o x. Logo, toda essa expressão aqui, ó, que está multiplicando o x, ela vai passar para lá com a operação inversa. Ela vai passar dividindo. Então, o que eu vou ter? X ficou sozinho, ó. 4a mais 2 dividido por a menos 7. Esse é o resultado da minha equação fracionária. Mas agora eu tenho que criar o quê? O conjunto universo. Porque o denominador aqui, ó, não pode ser zero. E qual o valor que o a não pode assumir para tornar isso aqui zero? A menos 7 igual a zero. Qual o valor que o a não pode assumir? O a não pode ser 7, porque 7 menos 7 vai dar 0. E eu não posso ter 0 no denominador. Logo, o meu conjunto universo, para essa resposta aqui, é a diferente de 7, certo? X é igual a 4a mais 2 sobre a menos 7, desde que o a seja um número diferente de 7. Porque se o a for 7, ele vai anular a minha fração, a minha equação fracionária. Bom, então hoje a gente concluiu o módulo 9. A gente viu então as equações fracionárias e as equações literais, certo? Com essas explicações vocês têm plenas condições de resolver as seguintes atividades. Ó, página da 396, 397, 398 e 399, exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá ok, galera? Tchau para vocês, até a próxima aula.